Olá para todos, graça e paz, e vamos a mais um estudo. Pela primeira vez no canal, vamos falar sobre a inveja, como se proteger da inveja. Existe espírito de inveja? A inveja prejudica? Uma pessoa crente é possível ser prejudicada com a inveja? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a inveja. A inveja é um sentimento mau e forte que a pessoa tem de querer possuir o que é dos outros. É um sentimento egoísta por parte da pessoa. A inveja, às vezes, está vinculada à cobiça, o desejo de cobiçar o que é dos outros. E o não cobiçar o que é dos outros faz parte dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 17. Veja na sua tela. Não cobiçarás a casa do teu próximo, isto é inveja. Cobiça é inveja. Cobiçar o que é dos outros é inveja. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem seu boi e nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Veja o que Deus diz. Não cobiçar nada que seja dos outros, nada que lhe pertença, que pertença aos outros. É inveja. Inveja do carro do vizinho, né, do padrão de vida do vizinho. O nome disso é inveja. Cobiçar bens dos outros é inveja. O próprio Jesus não escapou de ser invejado. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Quando Pilatos mandou escolher um preso para ser solto, Barrabás ou Jesus, Pilatos sabia que os fariseus tinham inveja de Jesus. Mateus 27, verso 17. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? E daí diz, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Ou seja, os fariseus tinham inveja de Jesus. E por quê? Os fariseus eram uma seita judaica que tinham influência na sociedade e na política. Ela era a seita mais influente que tinha. Eles tinham medo de perder a sua popularidade para Cristo. Por isso buscavam ocasião para acusar Jesus e condená-lo à morte. E Pilatos sabia que Cristo era inocente, mas temeu o povo, porque Pilatos era político. Então ele tinha que apoiar a maioria. Então Jesus foi morto por motivos religiosos e políticos. Veja que quando Jesus ressuscitou Lázaro, os fariseus queriam matá-lo. Então eles não estavam preocupados se Jesus era o Cristo ou não, porque só Deus pode devolver a vida para um morto. Só Deus pode devolver a vida a uma pessoa. E os fariseus sabiam disso. Então eles não estavam preocupados se ele era o Cristo ou não. Eles estavam preocupados com a sua popularidade e influência. E também existiu algumas pessoas na Bíblia que tiveram problema por causa da inveja. Vamos ver alguns. José do Egito. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos que tinham inveja dele, porque era o preferido do seu pai, Jacó. E depois que ele teve aquele sonho, onde viu seus irmãos prostrados diante dele, aí sim que os motivou ainda mais a dar um fim nele. Davi, quando veio da batalha contra os filisteus, a sua fama se espalhou pelo reino, levando Saul
a tentar matá-lo, porque Saul tinha inveja de Davi. Saul ficou com inveja de Davi. E também o primeiro assassinato no mundo foi motivado por inveja. Caim matou seu irmão Abel por inveja. 1 João 3, verso 11. Lá diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora veja, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas, ou seja, inveja. Deus não atentou para o seu sacrifício, e ele de inveja matou a seu irmão, que Deus atentou para seu sacrifício. Então matou de inveja. E como se proteger da inveja? Será-se arruda na frente da casa? Protege. Será-se um pé de coelho ou uma ferradura na porta? Será-se adianta alguma coisa? Existem sim pessoas que têm espírito maligno, pessoas invejosas, que espírito maligno acaba potencializando a inveja na vida desta pessoa. Então existem sim espíritos de inveja, né, que atuam na vida de pessoas invejosas, pessoas que deram lugar. O diabo só entra se a pessoa der lugar, senão ele não entra. Alguém que tenha o espírito de inveja é porque deu lugar. Nesse caso, o arruda não espanta demônio, pé de coelho, ferradura, nada vai adiantar. Se houver um espírito maligno por trás, um espírito de inveja, somente a comunhão com Deus e a fé nele pode proteger a pessoa de ação maligna de qualquer natureza, não apenas nessa questão de inveja, mas qualquer outra situação. Somente Deus para proteger. Não existe fórmula mágica e a pessoa também deve ter cabeça, deve ter consciência, não contar para todo mundo quanto ganha, o que faz, se as coisas estão dando certo, não sair espalhando para todo mundo por aí, porque não é necessário, não tem necessidade. Então você também tem que saber para quem conta as coisas, né? Porque isso pode atrair inveja também, né? Para que contar? Para quem não tem interesse, qual é o interesse de contar para todo mundo o seu salário? O que você faz ou deixou de fazer? Não é dar conta de muita gente por aí, né? Então é isso aí. Dá um joinha aí para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos. E até o próximo.